Bom dia, irmãos e irmãs. Eu cumprimento vocês com a paz do Senhor, desejando que este estudo bíblico de hoje nos edifique, nos abençoe, fortaleça o seu espírito, te oriente e traga bênçãos e bênçãos sobre nós. No domingo passado nós vimos o pequeno livro de Ageu, com apenas 2 capítulos, mas com a mensagem tão poderosa, sendo este profeta o porta-voz da construção do templo, quando, voltando do exílio da Babilônia, aquele povo remanescente de Judá tem essa incumbência, e este profeta vai ser o grande motivador, o grande porta-voz da parte de Deus para o povo. Hoje nós vamos ver o profeta Zacarias. O livro do profeta Zacarias contém 14 capítulos. É um livro um pouco maior e atípico dentre os livros dos profetas menores. Mas como ele é um pouco mais extenso, nós vamos dividir este estudo bíblico em duas partes. A primeira será vista hoje e no próximo domingo nós vamos ver a segunda parte, conclusão do estudo do livro de Zacarias, um profeta considerado menor dentro da classificação dos profetas maiores e menores do Antigo Testamento. E nós vamos pedir a Deus a sua bênção para o nosso estudo. Sem a sua unção, a sua direção, o seu esclarecimento, nós não conseguimos passar para ninguém a mensagem do profeta Zacarias, sendo que ela está tão longe de nós no tempo, no espaço, na geografia, no contexto, mas Deus é maravilhoso para aplicar esta palavra de tão longínquo tempo nos dias atuais, nas nossas vidas. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco hoje, então eu te convido a orar comigo. Grande Deus, eterno Pai, aqui está a Tua palavra, transmitida pelo profeta Zacarias em tempos tão distantes, tão remotos, mas que nós cremos que continua viva e tem aplicação nos nossos dias. Por isso, ó Pai, ministra a Tua bênção e a Tua unção sobre cada um que está nos assistindo neste momento, vai nos assistir em algum outro momento, mas que o Senhor fale com os nossos corações. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos recordar os 12 profetas menores do Antigo Testamento. Nós já contemplamos quase todos. Estamos no penúltimo. Só nos falta Malaquias. Então, vamos recordar a sequência? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Nós vamos ver então hoje o profeta Zacarias. Este estudo faz parte da playlist sobre os estudos dos profetas menores. Está baseado na revista de estudos bíblicos da editora cristã evangélica. E o tema é Profetas de Ontem Falam Hoje. E o nosso tema específico de hoje é Zacarias, a mensagem por símbolos. O texto básico vai ser em Zacarias 4, de 1 a 14, que nós vamos ler daqui a pouquinho. O versículo-chave é um dos mais lindos versículos conhecidos por nós de toda a Bíblia. Ele está em Zacarias 4, 6 e diz o seguinte: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a orientação dada por Deus através do profeta Zacarias ao povo de Judá sobre a reconstrução do templo, daquela nação, né? E nós vamos ver
que coisa poderosa Deus vai fazer, né, no meio deles. Nós vamos identificar então quem é o profeta Zacarias. Antes de ler o seu texto, o texto básico de hoje, eu quero dizer para você que o profeta Zacarias foi contemporâneo do profeta Ageu. E o livro do profeta Zacarias foi escrito pelo profeta que possui o seu nome, daí o nome do livro também. Ele é identificado na Bíblia como filho de Baraquias e neto de Ido, e fazia parte do grupo profético pós-exílio. E, como eu disse, contemporâneo de Ageu. Juntamente com Ageu, ele procurou encorajar o povo na obra da reconstrução do templo destruído pelo exército de Nabucodonosor há mais de 70 anos antes. E o estilo dos dois profetas, apesar de serem contemporâneos, é bem diferente. Segundo Pape, Ageu era pragmático, usando palavras diretas e incisivas. Zacarias era um idealista e visionário, dado à eloquência, servindo-se de uma linguagem imaginativa e poética. Nós vamos ver que Deus vai falar com Zacarias através de visões, né? Ao ponto que Ageu, ao contrário de Ageu, que vai falar com palavras diretas e bem incisivas, né? Como diz aqui o nosso comentarista. O livro de Zacarias é o mais longo livro da relação dos 12 profetas menores e é difícil de compreender, mas no Novo Testamento há várias referências a esse livro e é bem semelhante ao livro de Apocalipse. Apocalipse é um livro também cheio de símbolos, né? Daí também muitas vezes considerado um livro de difícil compreensão. Mas uma das características de Zacarias é exatamente isso, é a forma visionária que ele usa para expor a sua mensagem. E nós vamos ver nela símbolos empregados para a apresentação do seu recado. Mas antes disso, eu gostaria de ler com vocês o nosso texto básico, que se encontra em Zacarias 4, de 1 a 14. Vamos lembrar que Zacarias tem 14 capítulos. Esse é o básico para nós e nós vamos lê-lo neste momento. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Respondi mais, dizendo-lhe: quem são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez, disse: que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? E ele me falou, dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Amém. Queridos, vamos lembrar das 2 figuras proeminentes nas profecias a respeito
né, do templo, da volta do povo para Judá. Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote. Então, essas duas figuras são de grande importância nessa história que nós podemos encontrar, especialmente no livro de Esdras, né, na reconstrução do templo. E depois, no livro de Neemias, nós vamos ter a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, nós devemos ler essas profecias voltando a ler a história lá atrás, nesses dois livros, para que nós possamos compreender exatamente como interpretá-las ou como sentir o contexto em que elas foram ministradas. Como eu disse anteriormente, o livro de Zacarias tem 14 capítulos e ele está dividido para fins de estudo em duas divisões bem distintas. A primeira vai do capítulo 1 ao 7 e a segunda do capítulo 8 ao 14. Então, nesse primeiro momento de estudos bíblicos a respeito do livro, nós vamos contemplar apenas, né, os capítulos de 1 a 7, o que eles contêm, e vamos ver o que Deus tem para nós hoje através dessa primeira parte. E no próximo domingo nós vamos estar vendo a segunda parte do livro e a segunda parte do nosso estudo também. Então, os capítulos de 1 a 7, eles falam dos assuntos contemporâneos, ou seja, a reconstrução do templo, quando os judeus voltaram do exílio da Babilônia, e outros assuntos relacionados à vida do povo que precisava ser estimulado a empreender a obra da restauração nacional. O alvo principal desses capítulos é descrever como Deus está operando para alcançar seus objetivos e desafiar o povo a cooperar no alcance desses objetivos. Mas o povo precisa se arrepender. Nós vamos ver nos capítulos 1, no 6, no 7, o grande empenho de Deus para que esse povo se arrependa dos seus pecados e volte a se consagrar ao Senhor Deus de Israel. A segunda parte, que vai do capítulo 8 a 14, trata de assuntos de ordem escatológica. No texto nós vemos as declarações feitas a respeito de acontecimentos que haveriam de vir numa abrangência de milhares de anos. Alguns nós até vivenciamos, né, através da história, e outros ainda estão por se cumprir. Então vamos lembrar, este povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia como punição pelos seus pecados de idolatria, de abandono do Senhor, e ali eles viveram por 70 anos, conforme a profecia de Jeremias. No final dos 70 anos, Deus providenciou instrumentos, né, que libertaram esse povo para voltar e reconstruir seu templo, sua nação, mas muitos preferiram continuar ali, né, na terra da Babilônia, e outros voltaram, e nós chamamos esses que voltaram e cumpriram o desejo do Senhor de remanescente, são aqueles fiéis à palavra do Senhor. Vamos entender que 70 anos é um bom tempo para você ficar longe da sua cultura, dos seus costumes, né? E esse povo nascido talvez lá no cativeiro, essas pessoas nascidas lá em cativeiro, talvez já tivessem perfeitamente adaptadas àquele ritmo de vida da Babilônia. Mas os mais velhos, especialmente aqueles que ainda se lembravam, né, da palavra, das promessas do Senhor para a reconstrução da nação, né, do pequeno reino de Judá, esses com certeza voltaram, né, e voltaram lá para Judá, lá para Jerusalém, para levantarem o templo do Senhor. Segundo Zacarias de 1 a 6, nos dias dele, o profeta começou o seu ministério no 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, que é um rei da coligação medo-persa. Já não é mais aquela dominação babilônica, agora já está na dominação medo-persa, né? Porque esse império conquistou a Babilônia. E o conteúdo da mensagem de Zacarias é a conclamação do povo para que retorne ao Senhor. Deus está virado com seu povo, como eu disse, por causa dos seus pecados. Daí a conclamação feita no seguinte teor, lá no verso 3, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos,
Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros. O povo é exortado a retornar ao Senhor, fonte de bênção. E no versículo 4 fala claramente: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos, das vossas más obras, mas não ouviram nem me atenderam, diz o Senhor. Sabemos que Deus não atende a pecadores não arrependidos. Aqui está a grande diferença, né? Para que o povo de Deus obtenha do Senhor as bênçãos que tanto necessita, é necessário que ele renuncie ao pecado para voltar à comunhão e dessa forma receber da parte do Senhor o que ele quer nos dar. A grande insistência de Deus para com seu povo é se voltar para ele, o único Senhor, o único Deus verdadeiro. Esse povo, na caminhada, no contato com outros povos, acabava se voltando para outros deuses, outras religiões, outras formas de adorar que Deus não aprovava. Então, Deus quer trazer esse povo novamente à consciência, porque através desse povo, Deus vai trazer o Messias na plenitude dos tempos. Vamos lembrar isso, né? Deus chamou Abraão, lá de Ur da Caldeia, e vem através de Abraão, da sua família, construindo um povo separado, um povo santo, um povo que pudesse mostrar às outras nações que ele era um povo escolhido por Deus, um povo diferenciado, que tinha um Deus que não tinha imagem física, que era espírito e que queria ser adorado em espírito e em verdade. Então, a conclamação desse povo à volta a servir ao Senhor Deus de maneira sincera é o que Deus mais faz aqui através das mensagens de Zacarias. E no Salmo 66, 18, nós temos a seguinte afirmação: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Daí a insistência para que eles se arrependam, para que eles voltem com o coração diferente. O povo teria que consertar a sua vida espiritual para que ele pudesse contar com a presença e a atuação do Senhor na reconstrução do templo. Isso começaria um retorno sincero ao Senhor. Mas o mesmo acontece conosco ainda hoje, né, queridos irmãos? Este povo que ele comprou com seu precioso sangue, o precioso sangue do seu Filho, que é propriedade sua, de Deus, um povo que tem um compromisso de continuar a história e o propósito de Deus nesse mundo. O Messias já veio, Jesus já veio, Jesus já cumpriu a sua missão aqui, mas ele deu poderes, deu capacidade, dons à igreja para continuar esse ministério até que ele volte. Então, precisamos sempre estar nos lembrando, né, de consertar a nossa vida espiritual, de alinhar a nossa vida espiritual com os propósitos de Deus. Originalmente, pecado é sair do alvo, deixar o alvo. Então, voltar para o alvo é isso que se chama arrependimento, consertar, né, o seu trajeto para ficar dentro do propósito de Deus. E em Apocalipse 2:5, existe o seguinte versículo: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, durante toda a Bíblia, todas as Escrituras, nós estamos sendo instruídos a sempre voltarmos para o caminho do Senhor. O apelo ao arrependimento é seguido por 8 visões simbólicas registradas no livro de Zacarias. Então, vamos a elas, muito interessantes. A primeira visão que o profeta tem é a visão dos cavalos, e está registrado em Zacarias 1, de 7 a 17. A visão se deu no dia 24 do mês 1/10 do calendário hebraico, no 2º ano de Dário. É bom lembrarmos que toda a profecia tem a ver com o povo de Israel. A igreja é o 2º povo eleito de Deus, né? É o que nós chamamos de Israel de Deus. E lá, no versículo 8, diz assim: tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as murteiras, que é uma planta comum ali na região, que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então vamos tentar mentalmente visualizar isso, né?
Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as morteiras que havia num vale profundo, e atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Nesse versículo, nós encontramos vários personagens. Precisamos de ajuda, dos estudiosos para entendê-lo. Um homem montado num cavalo vermelho, que é chamado de anjo do Senhor, aqui no versículo 12. E um grupo de cavaleiros sobre cavalos vermelhos, baios e brancos. O primeiro personagem refere-se a nosso Senhor Jesus Cristo, o anjo mediador do seu povo na velha dispensação, O chamado anjo do Senhor com letra maiúscula nas Escrituras é uma figura de Jesus Cristo. Os demais personagens montados em cavalos vermelhos, baios e brancos são seres angelicais enviados para percorrer a terra. Aqui mais a referência a Israel, a fim de saber se havia calma e paz que garantissem condição para a reconstrução do templo. Mais uma vez nós vamos nos valer da ajuda de Dionísio Pape, que comenta o seguinte: os ouvintes de Zacarias entenderiam pela visão que nenhuma nação poderia impedir o plano de construção entregue a um grupo relativamente insignificante de exilados, porque voltou uma minoria. Então eles precisavam dessa força, dessa credibilidade. E é bom lembrar aqui as palavras de Paulo, em 1 Coríntios 1, 27, 28, muito lindas, que diz o seguinte: Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então, esse pequeno grupo que voltou do Egito, que voltou do exílio, esse grupo era tão fraco, tão coitados, sem condição em si mesmos de realizar a obra. Então Deus vai trazer estas mensagens, estas visões para fortalecê-los. A segunda visão, aparece os 4 chifres e os 4 ferreiros, está do versículo de Zacarias no capítulo 1, de 18 a 21. Nessa visão, o profeta vê 4 chifres. 4 chifres, o chifre no Antigo Testamento é símbolo de poder. Não entendendo o significado, ele pergunta ao anjo que com ele falava. É muito interessante esse diálogo dele com o anjo, porque muitas vezes ele pergunta e o anjo volta para ele dizendo: mas você não sabe o que é? Ele fala: não sei. E o anjo então explica, São os chifres que dispersaram a Judá e Israel, se referindo aos 2 reinos que vieram a existir no tempo de Roboão, filho de Salomão, conforme está narrado lá no 2º livro de Crônicas, no capítulo 10. Então, assim os chifres representam a Síria, Egito, Babilônia e Média Pérsia. São os povos dominadores, do reino de Israel e de Judá. E os 4 ferreiros são os chefes militares que destruiriam os impérios ímpios de que Deus se serviu para castigar o povo. É uma sucessão de impérios dominadores, Às vezes nós temos dificuldade de compreender a justiça de Deus, não é verdade? Foi difícil para o judeu entender como que Deus podia usar nações pagãs, cruéis, para punir o povo escolhido. Mas vemos a justiça de Deus em ação também quando ele castiga essas nações. Muitas vezes é difícil crer na justiça de Deus quando a gente vê tanta corrupção, injustiça e desgraça. Às vezes pensamos que Deus está ausente, que Deus está indiferente, mas não é verdade. Deus está sempre no comando. A terceira visão é de um homem com um cordel de medir e está narrado em Zacarias 2, de 1 a 13. Cordel seria o equivalente para nós hoje à fita métrica, a propriedade de uma régua, de medir. Então, nessa terceira visão, Zacarias vê um homem com um cordel na mão. E ele pergunta ao homem para onde ele vai. E ele lhe responde: medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. Aqui nós temos uma explicação interessante para essa atitude deste homem. Isto era para saber se comportaria todos os exilados. Alguns dos exilados não quiseram retornar a Jerusalém, alegando que esta não comportaria todos, e sendo assim estariam correndo risco de serem atacados pelos seus inimigos. Como resposta, nós temos o que o anjo
declara para o profeta: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Nesse caso, seria mais seguro estar em Jerusalém do que na Babilônia, porque Deus estava dando a sua palavra de que ele protegeria pessoalmente o seu povo. Então, o único lugar para nós de segurança, de perfeita segurança, é estar no centro da vontade de Deus. Muitas vezes, queridos, nós impomos a nossa vontade, nós deixamos que a nossa vontade permaneça, mesmo diante da vontade de Deus, que seria contrária à nossa. Nós queremos fazer com que a nossa vontade prevaleça, mas quando nós estamos com a vida dentro do propósito de Deus, centralizada na vontade de Deus, nós somos muito mais felizes, ainda que diante de situações de insegurança, situações que aos olhos de outras pessoas nós estamos correndo grandes riscos, né? Não valeria a pena, mas Deus garante a sua palavra de proteção e cuidado com aqueles que nele confiam. A quarta visão do profeta é a visão do sumo sacerdote. Está em Zacarias 3, de 1 a 10. Essa passagem fala da restauração do sacerdócio em Israel. O povo havia perdido toda a sua condição religiosa quando ele foi deportado. Agora, ao retornar, tudo voltaria à normalidade. Isso era o esperado. Vamos ver que a destruição do templo pelos exércitos de Nabucodonosor destruiu muito das coisas que eram extremamente significativas para um judeu. Porque para o judeu a presença de Deus estava no templo, né? A importância do templo como um local da presença de Deus. E agora destruído, deixava como que sem chão o povo que foi deportado. Agora, ao retornar, eles têm aquela esperança, né, de que tudo voltaria à normalidade, que eles reconstruiriam o templo para que Deus voltasse a habitar no meio deles. Josué era o sumo sacerdote por direito, de descendência sacerdotal, porque ele era filho de Josadaque e neto de Seraías. Então estava cumprindo a lei ali, né, da descendência que o sumo sacerdote teria que vir. E quando ele está perante o Senhor, entra em cena Satanás para se opor. O profeta Zacarias tem essa visão do sacerdote ali na presença de Deus e Satanás acusando, né, o povo de Deus. Satanás foi repreendido pela sua atuação e logo Josué, que está ali naquela visão com roupas sujas, imundo, ele passa pela ação purificadora que lhe daria condição de voltar a ministrar no templo. É feita a Josué a promessa do sumo sacerdote maior do que ele, o renovo que levaria o mesmo nome de Josué. Esse renovo seria Jesus. Jesus é uma forma grega do nome Josué em hebraico. Olha que coisa mais linda, né? Ele é o representante, ou digamos assim, um símbolo, né, do próprio Jesus, o Josué. Porque Josué em hebraico é o mesmo que Jesus em grego. E essa visão vai fortalecer, né, a autoestima desse sumo sacerdote e a sua credibilidade perante o povo. Vamos caminhar então para a quinta visão. A quinta visão é magnífica. É a visão do candelabro de ouro, que está em Zacarias 4, de 1 a 14, que foi o nosso texto lido no início desse estudo. Como no Apocalipse, as visões de Zacarias são interpretadas por anjos. O vidente contempla um candelabro de ouro com 7 lâmpadas. Aqui vamos lembrar, né, dessa palavra, lamparinas, mais especificamente, que são pequenos depósitos de azeite com pavio para que essas lâmpadas permanecessem acesas. Então, ele contempla esse candelabro de ouro com 7 lâmpadas comparadas que João viu lá na ilha de Pátimos, em Apocalipse 1:12, muitos séculos depois. Até hoje, o candelabro é usado como símbolo de Israel. Ele é chamado de menorá e quase todo judeu tem um souvenir, né, uma lembrança, um candelabrozinho em cima de algum móvel, em algum lugar importante da sua casa.
E nós que somos cristãos também gostamos dessa simbologia, e muitos cristãos têm também a menorá na sua casa. Mas sem a restauração do templo, não haveria lugar para o candelabro, que segundo a lei devia permanecer no lugar santo. Vocês que acompanharam nossos estudos sobre o tabernáculo, que também é uma playlist que você encontra esses estudos no YouTube, né, ministrados por nós, vamos ver que cada utensílio, cada móvel tinha seu lugar determinado dentro do tabernáculo. E o templo, construído por Salomão, também obedeceu essas ordens, né, de lugares determinados, e o candelabro ficava no lugar santo, quer dizer, no lugar anterior ao Santo dos Santos, onde ficava a arca. Para restaurar-se a ordem bíblica do culto, o candelabro era indispensável, ele tinha que existir, e o profeta vê duas oliveiras na visão. Oliveira é a árvore que fornece o azeite, né, para o candelabro, e ali representam os dois líderes do povo, Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote. Mais uma vez, dando credibilidade, reforçando a figura da liderança para o povo através dessa visão. Zorobabel, o governador, ele haveria de ser vitorioso na unção do Espírito Santo. Por isso que Deus fala para ele, olha, você não vai vencer nem pela força, nem pela violência, mas para realizar o trabalho de restauração seria pelo Espírito. Não haveria diante dele monte muito grande, quer dizer, dificuldade que não fosse transponível. No meio de muitas aclamações, ele colocaria a pedra final da obra, a pedra de esquina, a pedra angular. De quem que nós nos lembramos? É uma menção ao Senhor Jesus Cristo, né? A pedra angular da igreja. Josué, como sumo sacerdote, daria ao povo a estrutura cultural de acordo com os preceitos da palavra de Deus. Josué ia trazer as lembranças, as orientações da lei de Deus para o seu povo. Nós temos ainda mais 3 visões que vão nos levar também a entender, né, o que significou para as pessoas no passado e o que significa para nós hoje. Então, esse versículo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, continua falando aos nossos corações hoje, como falou ao coração do povo daquela época. Às vezes nós queremos as coisas na força, às vezes nós queremos as coisas até mesmo com violência, mas não é assim que nós agimos diante dos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por amor, é pela unção que vem com amor, que nós seremos vitoriosos nos propósitos de Deus para as nossas vidas. A 6ª visão é a visão do rolo volante. Olha, o rolo era o instrumento, né? Era o local utilizado para se escrever, se registrar as palavras. E aqui no caso, as palavras do Senhor. E Zacarias, o vidente, como ele é chamado, ele previa, ele via as coisas que viriam. Ele percebe um rolo volante e o anjo lhe pergunta, que vês? Ele fala, vejo um rolo volante que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. É imenso, imenso esse rolo. Então ele vê esse rolo voando sobre ele, né? Esse tamanho era o mesmo tamanho do pórtico do templo. Eram as medidas do pórtico do templo de Salomão, onde a lei deveria ser lida ao povo. Olha que simbologia mais linda. No rolo estava escrita a maldição que viria sobre todos aqueles que furtassem e jurassem falsamente. O povo havia prometido a Zorobabel que completaria a reconstrução do templo do Senhor. Se não o fizesse, quebraria esses 2 mandamentos, mentindo ao Senhor e roubando os fundos que deveriam ser consagrados àquele fim. Porque nós vamos ver que quando eles são permitidos que retornem a Jerusalém, o próprio rei, né, fornece material precioso até, e madeira, e ouro, e concede a eles o direito de carregar de volta os utensílios que foram levados do templo. Então, assim, eles precisavam cumprir essa palavra, eles precisavam cumprir essa tarefa, para que eles não mentissem ao Senhor, como prometeram, né, que reconstruiriam, e também para que esses fundos não se dispersassem e fossem consagrados realmente a essa finalidade.
Então, a sétima visão, a mulher e o Efa. Muito bem, muitos de nós não conhecem essas medidas, né? A Efa equivale a um alqueire de terra. Um alqueire, o pessoal aí da zona rural talvez entenda melhor que nós, né, que moramos na cidade. Um alqueire em Minas Gerais e em Goiás, por exemplo, ele equivale a mais ou menos 48.400 metros quadrados. Em outras regiões, ele tem outro valor. Por exemplo, em São Paulo, ele equivale apenas a 24.200 metros quadrados. Então, o anjo vai dar uma visão, né, para o profeta Zacarias, do seguinte: orientado novamente pelo anjo a anotar o que estava vendo, Zacarias perguntou: que é isso? O anjo respondeu: é um Efa que sai. Disse ainda: isto é a iniquidade em toda a terra. O Efa era uma medida judaica que correspondia ao nosso alqueire, como eu disse. Este estava estampado por uma tampa de chumbo e dentro se encontrava uma mulher sentada dentro do Efa. A mulher representava a impiedade na terra de Israel. Aqui nós, com a nossa leitura dos tempos modernos, sentimos um certo repulsa, né? Mas ali a mulher representava a impiedade e a sua locomoção, ela era vista dentro de uma coisa muito grande, né? De um Efa, sentada no fundo e tampado por uma tampa pesada. E essa vasilha, ou esse recipiente, ele foi carregado por duas mulheres que tinham uma aparência de cegonhas, tinham asas como de cegonhas. E essas mulheres cegonheiras, digamos assim, levaram esse recipiente para longe. Ele fala da rapidez que deveria haver na remoção do mal da idolatria para a terra onde nasceu. Onde nasceu a idolatria? Na antiga Mesopotâmia, em Sinear. Então, que levassem dali aquela impiedade que tanto aborrecia, abominava o Senhor, né? Uma das maiores tentações para o povo de Israel foi a adoração aos ídolos do povo pagão, como eu comentei anteriormente. E a tentação para nós hoje também é sermos influenciados pelo povo incrédulo ao nosso redor. Hoje, mais que nunca, diante de tanta informação, às vezes as pessoas ou têm preguiça ou não conseguem conferir com a palavra de Deus o que é real, o que é importante, o que é prioridade. E se deixam levar por muitos costumes, rituais, crenças de outras religiões e que realmente o Senhor não vai se agradar. E nós, quantas vezes nós vemos, né, cristãos com crenças que não combinam, que não batem com a palavra de Deus para nós, com as instruções e orientações de Deus para nós. Então, é preciso que você se volte para a palavra. E aqui nós abrimos um parênteses, né? Quantas igrejas não têm mais escola dominical? A escola dominical é um veículo de Deus para que nós possamos estudar a palavra de Deus, para que nós conheçamos realmente o que Deus quer para o seu povo e permaneçamos fiéis a Ele. Então, assim, quando as igrejas abolem, não sei se está correta essa expressão, a escola dominical, elas tiram dos crentes, tiram dos cristãos uma excelente agência de esclarecimento e conhecimento da palavra de Deus. Os estudos bíblicos são estudos, com certeza, com muita importância, mas na escola dominical, que eu tanto amo, você tem ali a oportunidade de expor suas dúvidas, de expor suas opiniões, de trocar informações, de trocar conhecimentos e aprender de fato, né, a palavra de Deus. Então fica aqui o nosso protesto até, né, pela abolição da escola dominical em muitas igrejas cristãs. Acho que não é importante, né, se mantendo apenas com o culto de louvor e adoração. Excelente, necessário, mas uma coisa não substitui a outra. E por fim, a última visão, a oitava visão, está lá em Zacarias 6, de 1 a 8. Os 4 carros aqui também não são veículos da nossa era moderna, né, queridos? Carros aqui são carros puxados a cavalo. Então, nessa visão são vistos 4 carros puxados por cavalos vermelhos,
pretos, brancos e baios. Nós vamos ver que as cores também têm significados. Os vermelhos falam de guerra que já passou. A conquista da Babilônia pelos medo-persas, né, significa uma vitória, uma mudança de mãos, né, dos babilônicos para os medo-persas. Os demais acontecimentos ainda estavam por vir em etapas distintas. Seriam os juízos de Deus contra os povos que tiveram interferência na vida do seu povo. São eles: a Babilônia para o norte e o Egito para o sul. Então, essas duas nações também vão pagar o que fizeram ao povo de Deus através da atuação de Deus sobre elas. Dessa forma, a terra de Israel seria totalmente restaurada, para que nela o povo, saindo do exílio, pudesse novamente desfrutar das bênçãos prometidas e continuar sendo o povo que vai receber séculos mais tarde a preciosa manifestação de Deus através do nascimento de Jesus Cristo. Como nos dias de Zacarias, também nos dias de hoje, Jerusalém é a mola mestra da situação política mundial. Isso nós não temos dúvida, né? Quantas e quantas vezes depois disso essas terras foram invadidas, destruídas, o povo ainda foi deportado muitas vezes, né, e volta de novo para Israel, e nós vemos lá até hoje as guerras acontecendo, e nos nossos dias agora de maneira terrível, né, contra o Hamas contra o povo de Israel. Mas Deus tem um propósito, Deus tem um plano, e esse plano vai se cumprir segundo o coração de Deus e a nossa fé. Queridos, caminhando para as nossas considerações finais, é natural que nós, como seres humanos, inseguros, falhos, pensemos por algum momento que as coisas estão perdidas, que não estão mais sob o controle de Deus. No entanto, nosso Deus não é um Criador que criou e deixou a revelia. Nosso Deus continua, né, no comando de todas as coisas, como podemos ver pelo estudo dessa parte do livro de Zacarias. O Senhor possui o controle de todas as coisas. E tudo acontece pela sua vontade ativa ou pela sua vontade permissiva, isto é, há coisas que ele realmente desejou que acontecesse e outras que ele permite que aconteçam, mas tudo está debaixo da sua vontade, do seu controle. Nosso Deus é soberano e ele tem um plano para tudo, inclusive para a nossa vida. Saibamos entender isso e cumpramos a sua vontade. Qual que é o nosso papel nos dias de hoje? Orarmos para que a igreja, não o templo, né? A igreja feita, constituída pelos fiéis, os remanescentes que creem no Senhor e esperam a sua volta, esperam o cumprimento completo do seu plano, que nós possamos estar sempre pedindo a misericórdia de Deus para nos colocar de volta no caminho, se alguma vez nos afastarmos dele, para colocar a igreja sempre no caminho, não se perder na caminhada, não se deixar seduzir pela tentação, não se deixar seduzir pela idolatria, não se deixar seduzir por crenças, mas permanecer firme no Senhor. O Evangelho está sendo pregado em todo o mundo. E o Evangelho muitas vezes é deturpado pela própria igreja. Pessoas que sobem ao púlpito e deturpam aquilo que o Senhor de fato quer do seu povo. O que Deus quer de nós? Que o mundo conheça o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador para estabelecer o seu reino entre nós e para que nós possamos ser exemplo de pessoas comandadas por um grande amor, o amor de Deus. Que o Senhor te dê uma excelente semana, que na próxima semana nós possamos ver a conclusão do estudo do livro de Zacarias. Se você ainda não leu, leia, você vai entender perfeitamente o que foi dito aqui, em nome de Jesus. Amém.